Espírito Santo, o que você já fez até aqui já nos surpreende, nos alegra, mas nós ainda temos muito o que receber e te pedimos, Espírito Santo, que você use a vida do apóstolo Rubens com toda a ousadia e intrepidez, para que a tua palavra, somente a tua palavra seja pregada. E eu oro, Pai, para que você esconda o apóstolo Rubens de todos os holofotes, de todas as evidências, para que toda a atenção seja dada para o teu Filho Cristo Jesus. Nós oramos, Pai, pela vida do apóstolo, pelo ministério, pela família, para que o Senhor esteja guardando a família dele nesses dias e que nós, como igreja, com a igreja de Maringá, nós possamos crescer ainda mais nesta noite diante do que ouviremos. Usa a vida do teu servo nesta noite, é o que te pedimos no nome do teu Filho Cristo Jesus. Amém. Amém. Obrigado, pastor. Obrigado. Amém. Muito boa noite a todos os irmãos, a paz. E uma vez mais, quero agradecer o carinho, quero agradecer a honra que me dão e a confiança também desta oportunidade de poder ministrar a palavra do Senhor em um evento tão importante como este para a cidade de Maringá. Hoje pela manhã, com os servos de Deus aqui, os pastores, nós tivemos um tempo muito bonito, muito bom, e realmente o Senhor está neste lugar. E realmente é um tempo profético do Senhor para nós como igreja, aqui especificamente na cidade de Maringá. Bom, amados irmãos, como o tempo avança, não quero demorar com muitas coisas, quero realmente poder começar com uma palavra importante do Senhor para nós. Profeta, nós temos aqui hoje vários, né? Vamos estar aprendendo, vamos estar vendo sobre a importância do ministério profético. E tomara que um dia também a gente possa falar sobre a importância da restauração do ministério apostólico na igreja hoje. Eu creio que é muito importante isso também. Eu entendo que o erro do homem não pode anular a verdade de Deus. Estão se cometendo muitos erros na prática do ministério apostólico profético, mas isso não pode anular a verdade da palavra, daquilo que Deus quer fazer e daquilo que Deus vai fazer a sua igreja nos dias de hoje. Aleluia. Quantos sabem que o Senhor está aqui hoje? Amém, glória ao Senhor. Vamos um tempo tremendo de adoração ao nosso Deus. E quero dar a liberdade ao profeta Cliff. Não fui falar com ele, a hora que eu subi aqui me entrou se Deus no final Deus te der uma palavra, porque Deus vai fazer algo específico hoje aqui, e vai ser na vida dos jovens que estão aqui. Através dos apóstolos e dos profetas, Deus revela seus propósitos eternos e dá instruções para a igreja. Por isso, o tema deste congresso, Amós 3:7, é exatamente isso que o Senhor nos diz. Que o Senhor não faz nada, coisa alguma, interessante, não faz coisa alguma. Isso quer dizer que tudo que Deus faz, Ele vai revelar os seus planos aos seus servos, os profetas. Em Efésios capítulo 3, versículo 5, o apóstolo Paulo diz assim: esse ministério não foi dado a conhecer aos homens de outras gerações, mas agora foi revelado pelo Espírito aos santos apóstolos e profetas de Deus. Então, irmãos, o ministério profético está sendo restaurado pelo Senhor Jesus Cristo, para que a igreja com autoridade diga ao mundo, diga ao lugar onde ela está: assim diz o Senhor. Assim diz o Senhor. Mas há algo muito preocupante acontecendo, e sobre isso eu quero falar com a ajuda do Senhor, do Espírito Santo de Deus. Está acontecendo ou não está acontecendo na igreja, que é a falta de preocupação dela com a nova geração. Com a nova geração. A igreja não está trabalhando para preparar uma nova geração de ministros. E isso é bastante preocupante. Sim ou não, irmãos? Isso é muito preocupante. Eu tive uma das experiências mais espetaculares do Senhor na minha vida essa semana.
estávamos reunidos, minha esposa e meus filhos. Eu tenho 3 filhos. Minha esposa é uma profeta de Deus. Eu tenho uma filha, a Elisa, de 28 anos, vai se casar o ano que vem, em abril. Tenho um filho de 26 anos, que nasceu na cidade de Guatemala, quando nós vivíamos aí. E tenho um filho de 22 anos. E nós estávamos reunidos, todos eles estão inseridos no ministério, na igreja, trabalhando. E eu cheguei, e eles estavam reunidos conversando, e eu percebi que a conversa estava um pouco tensa. E eu sentei e comecei a ouvi-los, e de repente o meu filho se voltou para mim e disse assim: pai, eu quero ser preparado para o ministério. Eu tomei um susto. Só que eu não quero ser preparado por ninguém, eu quero ser preparado pelo Senhor. Por você, meu pai, eu quero ser preparado. E não tem como um pai não se emocionar com isso, sim ou não, irmãos? Não tem como um pai se emocionar com isso. Isso foi muito importante para mim, mas foi ao mesmo tempo bastante preocupante, porque minha filha olhou para mim e disse assim: você precisa preparar-nos, você precisa ministrar-nos, porque você é a nossa referência de ministério. Glória ao Senhor, glória ao Senhor. Deus é um Deus geracional. E se de repente essa palavra me escapar, porque às vezes ela me escapa em espanhol, porque a palavra geracional em português é a palavra generacional em espanhol, e às vezes me escapa essas duas palavras. Deus é um Deus geracional. E o primeiro texto que nós vamos ler está no livro de Salmos, capítulo 78, do versículo 1 ao versículo 8. Salmos 78, do versículo 1 ao versículo 8. Diz assim a palavra do Senhor. Salmos 78, do versículo 1 ao versículo 8. Povo meu, escute o meu ensino, incline os ouvidos para o que eu tenho a dizer. Em parábolas abrirei a minha boca, proferirei enigmas do passado, o que ouvimos e aprendemos, o que nossos pais nos contaram. Não os esconderemos dos nossos filhos, contaremos à próxima geração os louváveis feitos do Senhor, o seu poder e as maravilhas que fez. Ele decretou estatutos para Jacó, e em Israel estabeleceu a lei, e ordenou aos nossos antepassados que a ensinassem a seus filhos, de modo que a geração seguinte conhecesse, e também os filhos que ainda nasceriam, e eles, por sua vez, contassem aos seus próprios filhos. Então, qual é o resultado disso? Eles porão a confiança em Deus, e não esquecerão os seus feitos, e obedecerão aos seus mandamentos. Eles não serão como os seus antepassados, obstinados e rebeldes, povo de coração desleal para com Deus, gente de espírito infiel. Uma geração viu o poder de Deus, e a próxima geração não conhecia a Deus. O que aconteceu? O que foi que aconteceu? Não receberam o fundamento dos seus pais. E a igreja, irmãos, hoje precisa treinar e preparar os seus filhos. Paulo diz assim em Gálatas capítulo 4, versículo 19: meus filhos, interessante quando Paulo fala assim, meus filhos, novamente estou sofrendo dores de parto por sua causa, até que Cristo seja formado em vocês. Meus filhos, estou sentindo dores de parto por causa de vocês, até que Cristo seja formado em vocês. Paulo estava falando de uma preocupação que ele tinha em formar Cristo na vida dos seus filhos espirituais. A forma de expandir o reino de Deus, irmãos, nessa terra, é formando Cristo na vida dos nossos filhos, tanto nossos filhos espirituais, quanto os nossos filhos naturais também. É tremendamente preocupante ver quantos filhos de pastores estão fora da igreja, ou estão cansados da igreja, ou estão revoltados com a igreja. É muito preocupante.
É preocupante ver o que está acontecendo com a próxima geração. Deus nos deu a oportunidade de estar na França e ministrar em uma igreja francesa, uma igreja grande, muitos jovens, alguns jovens. E nós nos sentamos com o pastor, é uma igreja francesa, de língua francesa. E nos reunimos, o pastor quis se reunir conosco antes, quis conhecer-nos antes do domingo que íamos ministrar. E nos reunimos numa sala e começamos a conversar. E de repente ele começou a abrir o seu coração e ele chorou e nós oramos e foi um tempo tremendo de Deus. Mas ele manifestou uma preocupação que ele tinha. Ele disse: a minha preocupação não é o que está acontecendo agora, a minha preocupação é com a próxima geração. E se depender da próxima geração, não teremos mais evangelho na França. E realmente, queridos irmãos, ministério é Cristo sendo edificado em mim e na vida dos meus filhos. Vamos expandir o reino de Deus, falando, ministrando aos nossos filhos espirituais, mas também vamos transferir não somente conhecimento de Deus, vamos transmitir vida, vamos transmitir dons. Vamos profetizar na vida dos nossos filhos. Vamos ter uma geração que foi profetizada. Eu estava falando sobre a minha filha. Alguns anos atrás, alguém trouxe uma palavra alguém orou por nós, um profeta de Deus orou por mim e minha esposa, e trouxe uma palavra a nós, que a nossa filha, que ainda era bastante jovem,